Yo pessoas, eu sou a Arissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E a minha voz ainda está estranha de lidar, então boa sorte aí, porque do nada ela vai ficar grossa, do nada ela vai ficar fina, então boa sorte aí. Mas hoje eu queria falar sobre o nosso querido Josuke, o cara que eu reclamei de, tipo, ser chamado de Jojo, mas aparentemente algo do nome dele do sobrenome dele dá pra ser falado como Jo, então por isso que ele ficou Jojo. Mas eu ainda achei forçado, mas beleza. E ele basicamente é o nosso penúltimo Jojo, sim, eu já estou vendo o próximo, mas vamos falar um pouquinho dele. Eu achei que o Josuke foi um dos Jojos mais palpáveis em termos da atitude dele, tipo, ele tem essa atitude de ser meio impulsivo, ele tem aquela aura Jojo de, vamos meter a porrada nessa pessoa aí, tipo, isso é real, isso continua, mas em termos de personalidade ele foi o que menos me encheu o saco, porque ele não era muito agressivo, muito grosso, e também não era o Jonathan, porque o Jonathan, a existência do Jonathan me incomoda, ok? Eu sou cavaleiro isso, eu sou cavaleiro aquilo, me irrita, mas tirando isso, o Josuke basicamente é o mais tranquilo, mais normal, provavelmente também porque ele é o que mais chega nos dias de hoje, tipo, não é, tipo, o próximo Jojo chega mais que ele, né? Mas ele é um dos que mais chega nos dias de hoje, então provavelmente é por isso que a personalidade dele foi ficando mais palpável pra nossa época, porque eles foram se aproximando. Então, basicamente, esse é o Josuke e, sinceramente, agora vamos contar um escândalo aqui. Aparentemente, o nosso querido Joseph pulou a cerca. E ele não pulou a cerca jovem, não. Ele pulou a cerca já velho. E aí, ele ficou com uma moça lá. Teve um filho. E ele não tava sabendo desse filho. E aí, a mulher dele... Eu não sei como ele descobriu que tinha um filho. Não sei como a mulher dele descobriu que ele tinha um filho. Eu sei, assim, que virou o escândalo da família Joseph. Foi isso. Aparentemente, o Joseph tinha um filho. E qual que é o problema? Se vocês lembram, no anterior, que era o do Jotaro, aconteceu o negócio dos estandes aí, e a filha do Joseph é uma pessoa muito paz e amor, ela é muito... Eu reclamei que ela era meio bobinha, então ela tem uma aura tão pacífica que o stand tava matando ela. Acontece que o pequeno Josuke, apesar de na parte do Jotaro a gente vê que tem bebê com stand, tem bicho com stand, qualquer um pode desenvolver um stand, mas basicamente, aparentemente o Josuke não tava preparado pra isso, tipo, ele não tinha esse nível de, tipo, força, personalidade pra ter um stand, e aí ele quase morreu também. E aí eu fiquei pensando assim, como é que pode? A mãe do Jotaro precisou de, tipo, vários recursos da Fundação Speed Wagon pra sobreviver, e aí nós temos o Josuke, que sobreviveu na força da garra. Ele teve uma febre suspeita, quase foi, mas não foi, e tudo isso foi culpa dos stands, só que ninguém sabia que ele existia. Então a criança poderia ter morrido, que já foi, assim, traumatizante o suficiente. Mas ele se tornou um cara direito, com medo de tartarugas, pois é. E basicamente, se você não comentar o cabelo estranhíssimo dele, nada de errado vai acontecer. Então ele tem uma personalidade tranquila. Qual que é o problema? Protagonistas não podem só ter personalidade tranquila. Eles precisam ou ser barulhentos, ou ter um defeito, assim, ou tipo, serem usados. Eles precisam ter essa personalidade que, meu Deus, olha ele. E aí vem a receita que veio da época que a gente conheceu o Jotaro, que é ter um grupo. Por quê? Foi o que eu disse, o Jotaro tinha uma personalidade meio complicada, muito complicada. Não vou falar meio não, vou falar muito complicado. E aí ele tinha um grupo, e aí como se só não tinha ele ficou menos grosso, e aí você começou a se aproximar dos amigos dele ali, e aí essa história de ter um grupo funcionou muito bem, e aí no Josuke isso foi aplicado, então mesmo que ele tenha essa personalidade muito de boa, que na hora que ele se irrita, ou na hora que ele toma decisões meio imprudentes na base da emoção, combina com um estilo que a gente tá acostumado de protagonista, só que na real, como ele é bem mais de boa que os outros Jojo, se ele não tivesse uma equipe, provavelmente ele ia apagar perto dos outros Jojos, então isso me preocupa. Exatamente por isso que foi ótimo ele ter essa equipe, porque aí ele tem umas pessoas, tipo, bem diferentes e contrastantes do lado, e isso equilibra ele tranquilamente. O nosso novo problema agora, finalmente, não tem o Dio na história. Eles falam o nome do Dio? Fala, porque aparentemente não dá pra ficar sem falar o nome dele, mas a história não é sobre o Dio. E aí já ganhou, assim, meu coração a parte do Josuke, justamente porque não tinha o Dio. Eu já tava cheia desse cara, porque ele não morria. Eu nem tinha motivo pra ele estar mais lá, ele só tava tipo assim, já que eu morri, tô aqui. Então eu sinceramente gostei bastante de ele ter sumido, finalmente. Por
favor. Só que agora a gente tem outro problema. Aparentemente tinha umas flechas. E aí vem a discrepância. Tá, tinha essas flechas, eles conseguiam fazer quantos usuários de stands eles quisessem. Por que eles não fizeram o suficiente pra salvar o Dio? Por que aquela velhinha deu um stand pro Dio? Ou ela queria seguir ele e aí foi prova de lealdade. Ok, mas quantas flechas tem? Porque contando tanto a parte do Josuke quanto a do último Jojo, cara, parece que tem umas 25 flechas. Porque cada hora essa flecha tá na mão de um. Eu não sei se ela tá passando pela mesma pessoa ou se tem mais de uma flecha. Eu já comecei a confundir, porque cada hora que essa flecha tava na mão de alguém. Basicamente, se você acerta a flecha na pessoa, ou ela morre ou ela desenvolve um stand. E nisso começa a ficar brincadeira, né? E aí eles perderam um pouco de criatividade pros stands. Aí a gente tem stand de soldadinho de chumbo, tipo, 35 deles, não é um só, vários. Você tem um stand de ovo que evolui e o personagem desse stand de ovo, basicamente, toda vez que ele congela pra evoluir, ele acha que o bicho morreu, inclusive é um dos amigos do Josuke. O bicho tava no ovo, aí do nada parou de mexer, aí morreu, aí surge um stand de dentro dele, aí o stand vira uma casca e cai no chão, aí morreu, aí quebra a casca. Tipo, nas 2 primeiras vezes eu até entendi, porque foi bem chocante. Na 4ª vez já tava tipo, chega amor, ele não morreu, você tá vivo, então ele não morreu. Mas ok. Então os stands começam a ficar bizarros, mas alguns deles tinham poderes bem legais. Inclusive desse cara que achava que toda hora o stand dele tinha morrido e não, o cara só tinha evoluído. Basicamente o poder deles tem a ver com onomatopeias, isso foi criativo pra caramba. Então nós temos alguns stands bem esdrúxulos e outros bem criativos. Inclusive, Dalzinho, o vilão, acaba sendo um cara da cidade que tava cometendo assassinatos e tinha um stand. E basicamente o stand dele tinha um funcionamento muito legal, mostrou um mecanismo novo de gente que ataca à distância. Então foi bem interessante ver isso, na verdade. Eu acabei me empolgando bastante pela equipe do Josuke e, é claro, eles viram que dá certo jogar uns dos JoJos anteriores na história do que tá rolando. Aí eles trouxeram o Jotaro, que tá bem mais calmo, bem mais tranquilo. Muito obrigado por ter diminuído essa sua grosseria. Agora eu estou gostando mais de você. E aí pensaram assim, não tá faltando mais Jojo nessa bagaça? Então eles obviamente trouxeram o Joseph de volta. Cada vez que eu vejo ele me dói mais, porque eu tenho certeza que, sim, daqui a pouco ele bate as botas, sabe? Então é preocupante, mas foi bem estranho porque ele é velhinho gaga e ele é o pai do Josuke. Isso com certeza acontece na vida real, mas eu fiquei tipo, oh meu Deus. E aí, se ele tá vindo, eles têm que se encontrar. E aí começa o caos, não é mesmo? Mas eu gostei muito que, tipo, primeiro a gente teve 2 vilões. Primeiro era a flecha, depois eles usaram a pegada da flecha, mas atrás do assassino. E aí eles puxaram a criatividade e tudo mais e jogaram coisa na história. Algumas coisas ficaram exageradas, mas outras coisas deram bastante certo. Eu só não entendi, tipo, por que o Dio não fez um exército do mal usando a flecha. Se ele tinha uma flecha, ele podia ter feito o stand até falar chega. Ele tinha poder e influência pra isso, mas funcionou muito bem. A equipe do Josuke nova é bem legal. Nós temos um cara que é o... eu não vou lembrar o nome dele agora. E aí? Mas a gente tem um cara que ele me lembra bastante o Pornaref, mas de um jeito mais elevado. Tipo, ele é mais bobo ainda, então ele é o alívio cômico do rolê. E ele tem um poder muito legal. Eu gostaria que tivesse sido mais explorado esse stand dele. E aí a gente tem esse grupo de, tipo, 3 JoJos e esses 2 caras que são bem legais. Até alienígena surge na história, então eles realmente jogaram tudo que tinham de criatividade ali. E isso me deixou mais e mais curiosa pro último JoJo, porque, tipo, uau, eles elevaram a criatividade nessa, eles jogaram tudo que poderia ser pensado nessa. O que eles vão fazer na próxima pra gente? Então, essa é a minha curiosidade sobre a última temporada, mas eu gostei bastante da parte do Josuke. Eu achei que ela desenvolveu bem legal. E aí, o que vocês acharam desse JoJo especificamente? Pra mim foi o que eu mais curti até agora, justamente porque jogaram o Dio fora e aí trabalharam com o Kira, que é o assassino. Aí eu pensei, agora sim, novo vilão, aleluia! Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações porque eu venho te encher toda terça e quinta. E não esqueça de dar uma olhadinha nas nossas demais redes sociais pra mais conteúdo otaku. Bye, bye!